Quando eu comecei a idealizar o conteúdo para gravar os vídeos para esse canal, eu já tinha em mente que eu gostaria de trazer à memória objetos que faziam parte da minha história e que partilharam espaço comigo ao longo de algum período da minha vida e que trazem memórias afetivas consigo. Esse vídeo será o primeiro de uma série que eu vou chamar então de Tinha Lá em Casa. Quando eu iniciei minha graduação em História da Arte, eu achava curioso o fato de nós encontrarmos às vezes teses de doutorado em torno de um quadro, um móvel antigo ou um objeto. Com o passar do tempo, eu percebi que um objeto traz consigo muitas camadas de histórias, fatos, acontecimentos e dados que revelam muito sobre o contexto que ele está inserido. Partindo desse pressuposto, eu vou trazer hoje um objeto que fazia parte da minha casa durante a infância e que nos acompanhou durante muitos anos, quase décadas. E que hoje eu tenho lembranças dele, alguns registros fotográficos dele em casas de família e em conversas com um amigo nos últimos tempos, eu percebi que eles também partilham memórias em torno desse objeto. Ele nos acompanhou em casa ao longo de toda a minha infância. Após os meus avós comprarem uma residência de veraneio no litoral, esse objeto foi para a casa deles, esteve lá durante muitos anos e posteriormente, após a venda da casa, esse objeto foi dado um fim por não ter mais uso, embora fosse um eletrodoméstico que ainda funcionasse. O objeto que eu vou falar hoje é o Fogão Continental 2001. Antes de começar a falar sobre o objeto em si e as memórias que eu partilho desse fogão, eu vou apresentar algumas propagandas antigas que demonstram como esse fogão foi inserido no mercado na década de 80. Apesar de trazer ele aqui como Fogão Continental 2001, esse era o nome de uma linha toda produzida de fogões que tiveram vários modelos produzidos ao longo de alguns anos. Quando eu comecei a colecionar antiguidades, para poder verificar a data de produção de louças e objetos antigos, entre outras informações, eu passei a formar um acervo de revistas antigas também que traziam as propagandas desses objetos. Esse acervo de revistas me foi muito útil, não apenas para obter dados a respeito dos produtos que eu discuto aqui no canal com vocês, assim como para saber avaliar os objetos que eu estava adquirindo para a minha coleção de louças e outras antiguidades. Eu encontrei o Fogão Continental em 4 volumes. Foram publicados em novembro de 83, agosto de 85, junho de 87 e outubro de 1991. A primeira revista do meu acervo que consta o fogão foi publicada em novembro de 1983. Nessa revista foi publicada uma matéria comparando 3 fogões, entre eles o Continental 2001, o Semer linha Douro e o Esmaltec modelo Columbia. Esses 3 fogões nessa matéria eram tidos como produtos de linha básica. Os 3 eram comparados entre si a partir da avaliação de 3 usuárias que obtiveram fogão naquele ano e usaram ele. Curiosamente, um comentário feito por uma das usuárias do fogão é que ela se assustou com a tampa do fogão fechando automaticamente em sua mão. Algo curioso, porque eu tenho essa lembrança do fogão de casa. A partir de uma certa altura em que era levantada, a tampa fechava automaticamente. Embora fossem tidos como os produtos de linha simples, na matéria é ressaltado que eles possuem acendimento automático, tampo de cristal, termostato com controle numérico de temperatura. E ainda à frente dizia que são revestidos de aço inoxidável, o que lhes dá preço especial, durabilidade maior, além de um ar arrojado. De fato, algo que chamava muita atenção no fogão da nossa casa eram as linhas dele, por ser um fogão muito bonito. Especialmente o Fogão Continental 2001, modelo Capricci SL, que foi o modelo publicado nesse periódico, apresenta já um fogão quadrado, de linhas retas, com as peças de cristal, que no caso seria um vidro fumê, tanto na tampa frontal quanto na tampa superior. Porém, nesse caso, ele ainda aparece todos os botões do visor aparentes, coisa que o modelo que tinha em casa já não apresentava mais. Algo interessante a ser considerado nessa matéria é que ela apresenta o preço dos produtos pesquisados no contexto paulistano em agosto de 1983. Na reportagem, o preço do Fogão Continental 2001 modelo Capricci SL é de 89.500 cruzeiros. Se alguém aí souber fazer a conta, por favor, comenta no vídeo e me diga quanto esse fogão valeria hoje. Na publicação de agosto de 1985, é lançado, em página única, a propaganda do Fogão Continental 2001. É exatamente o que nós tínhamos em casa. Continental 2001 Grand Prix.
é um dos fogões mais bonitos já produzidos no contexto nacional. Afinal de contas, eu olhando os fogões produzidos hoje em dia, não gosto do desenho deles. Fico observando aqueles fogões que têm as tampas de vidro altas em relação ao suporte de ferro onde são encostadas as panelas abertos, com espaço para entrar sujeira, onde fica visível caso haja alguma coisa ali. Eu particularmente não jogo nada prático. Uma das coisas que eu mais gostava, que ele tinha essa tampa que fechava o compartimento de botões frontais, onde eram acionadas as chamas, que a partir do momento que o fogão era usado, limpo e fechado, ele se tornava um objeto de linhas simples, contínuas, retas, sóbrias e neutras. Possui um desenho muito sofisticado para aquela época. Em comparação a diversos eletrodomésticos produzidos ao longo da década de 80, em tons de laranja, marrom ou outras diversas cores extravagantes, esse fogão já apresentava um tom completamente neutro, em escala de preto. Os panos de vidro fumê da peça eram separados em suportes que eram feitos por peças de aço inoxidável, o que conferiam a ele um certo brilho. Olhando ele de frente, ele era dividido em 3 partes. A primeira parte correspondia a essa dobra da tampa que fazia o fechamento e ocultava os botões de acionamento do fogão na frente. A segunda, maior, no meio, era a porta do forno, e a terceira embaixo ainda era uma gaveta, onde podia ser guardado algumas formas. Diferente desses fogões de hoje, onde as pessoas guardam as formas dentro do forno. E toda vez que vai cozinhar algo, é aquele perrengue de ter que tirar tudo, depois colocar tudo de novo. Nessa publicação de agosto de 1985, nós já vemos que o fogão vem numa publicidade realizada em uma página inteira, com uma foto ressaltando o seu desenho colorida, diferente da revista anterior, onde ela era preto e branco, tentando associar ele a algo desejável. Por cima do fogão nós vemos a presença de uma dançarina de música latina, salientando que eu julgo que esse fogão era praticamente uma joia da cozinha no final da década de 80. Tínhamos uma textura de linhas a partir da parte do topo do fogão, ia se tornando mais espessas conforme iam alcançando a tampa do forno e depois iam diminuindo embaixo como se elas se dissipassem, tornando um desenho muito requintado, muito leve, muito sofisticado para esse fogão. Esse modelo especificamente foi comercializado em 2 versões de acabamento e em 2 opções de modelo. Entre eles, havia uma opção de 4 e de 6 bocas, além do Grand Prix, foi produzida a linha Alpine, que, fazendo referência aos Alpes, ele trazia um tom mais claro, que variava entre o branco e o cinza. Na publicação realizada em junho de 1987, a Continental traz um novo modelo dessa linha Continental 2001 e apresentam 3 opções de cores. Porém, nos novos modelos já não constam a tampa que ocultava os botões de acionamento do fogo. Infelizmente, eu acredito que neste momento eles deixaram de produzir o fogão mais bonito que eles já produziram. Eu não tenho dados para afirmar se essa última versão lançada foi um sucesso ou não em relação ao anterior, ao modelo do Grand Prix. Em outubro de 1991, nós vemos novamente uma publicidade de página inteira ser lançada na revista Cláudia. O nome desse modelo era Evidência Continental 2001. Na sua publicidade, ele trazia o seguinte título: a obra-prima que faltava na arte da culinária. Apesar do Grand Prix 2001, lançado em 1985, não trazer em seu texto nenhum nome que enalteça as suas qualidades estéticas, nós percebemos que em relação aos demais modelos, ele se sobressaía de alguma forma, tanto pelo seu desenho quanto pelo uso dos seus materiais de acabamento. Nesse modelo lançado em outubro de 91, nós vemos que há um resgate de algumas soluções técnicas adotadas no modelo anterior. Em relação ao de 85, ele já não apresentava aquela mesma elegância, aquela continuidade de linhas, de formas apresentadas no Grand Prix. Infelizmente, hoje nós não temos mais em casa, então por isso eu não tenho como mostrar ele tridimensionalmente no vídeo, porém eu posso discutir a partir das fotos algumas questões que eu acho interessantes dele. Além de todas essas que foram já destacadas visualmente falando, eu acredito que ele era uma peça que, além de ser um eletrodoméstico, ele se tornava um objeto decorativo na cozinha, um objeto que alcançava uma dimensão de apreciação quando ele não estava em uso. Em termos de qualidade, eu não tenho que questionar desse fogão, afinal de contas, ele foi o primeiro fogão da casa dos meus pais, assim que eles casaram, em 1985, e ele esteve conosco em casa até 1997. E esse fogão ficou para os meus avós, que o levaram no ano seguinte para a residência que eles adquiriram na praia, no litoral paulista. Lá, esse fogão esteve até o início dos anos 2000, quando essa residência foi finalmente vendida, e então, por já possuir o fogão em casa, meus avós não tinham mais necessidade desse utensílio,
e se desfizeram finalmente dele. Falando um pouco das memórias que eu tenho em torno desse objeto, é um pouco curioso, pois no momento em que os meus avós se desfizeram dele, eu não tinha essa consciência, esse olhar para identificar o quanto ele era bonito. E infelizmente, hoje eu lamento o fato de nós não termos mais. Afinal de contas, eu encontro ainda hoje, você pode procurar tanto no Marketplace quanto em outros aplicativos de venda, inúmeros modelos desse fogão sendo vendidos até hoje, porque todos funcionam, o que atesta a sua inquestionável qualidade. As lembranças que eu tenho mais claras desse fogão são da casa da praia dos meus avós. Além de todos os quitutes feitos em casa pela minha mãe para mim e o meu irmão, quando nós ainda éramos crianças, esse fogão aparece em duas fotografias em casa que são muito interessantes. A primeira delas é no meu primeiro aniversário, em 1990, no mês de junho, em que o fogão aparece atrás de mim, que no caso dessa foto, sou esse ser iluminado, parecia uma aparição espiritual. No segundo momento, nós vemos esse fogão ao lado da minha avó, que está em pé, no aniversário de um primo meu, que foi feito em casa. A terceira foto, como inúmeras fotos em que a minha mãe aparece lavando louça em inúmeras casas, nós vemos o fogão em dezembro de 1997, já na casa da praia dos meus avós. E era muito interessante porque nessa casa a presença dele era muito marcante. Porque basicamente o que conformava o espaço social da casa era a sala e a cozinha, pois esses ambientes eram integrados por um arco, uma abertura que existia entre eles, em que era possível visualizar um ambiente do outro, e quando a tampa do fogão ficava em pé, ela era visível da sala. Então a todo momento em que nós estávamos jogando videogame, assistindo televisão, confraternizando ou fazendo qualquer coisa na sala, era visível a ponta da sua tampa nele na cozinha, ou alguém estava nele cozinhando. Eu acho que nessa reflexão de hoje fica claro como um objeto trivial nos desperta tantas lembranças e tanto apreço estético pela qualidade de suas linhas e de suas formas. Os eletrodomésticos produzidos na década de 80, em sua maioria, as pessoas que os têm afirmam terem muita qualidade técnica, funcionarem até hoje, além de muitos terem uma qualidade de design inegável. Eu descobri nos últimos tempos que existe uma febre de colecionadores de eletrodomésticos, então quando nós procuramos na internet, nós encontramos inúmeros deles e muitas vezes por valores exorbitantes, custando 2 ou 3 vezes mais um objeto novo. De fato, quem vai adquirir uma peça dessas é alguém que entende os valores estéticos que esses objetos possuem, as suas qualidades, colecionadores que trazem essas memórias, assim como eu as tenho, em torno desses objetos, que fizeram parte da nossa vida, que fizeram parte da nossa história. Eu espero que vocês tenham feito uma viagem no tempo comigo hoje e que talvez você tenha lembrado de algum desses dois modelos, da Continental, o Grand Prix e o Alpine, que você talvez tenha tido na sua casa ou que talvez você tenha até hoje. A partir dessa pequena reflexão em torno dele, se você tiver essa peça em casa hoje, que você possa olhar ela com felicidade de ter algo tão bonito, tão interessante, tão bem desenhado e com uma qualidade inquestionável até hoje na sua casa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e aguardo vocês no próximo episódio de Tinha Lá em Casa. Até mais!